Bom dia para todos. É um prazer estar tratando sobre o que eu vou tratar com vocês e é uma satisfação também que a gente deve. Riscos psicossocial. O que significa risco psicossocial? Qual que é o propósito do governo com relação à ação que vai ter que ser feita com cada um de vocês? Bom, risco psicossocial, a gente pensa assim, todos nós temos uma mente, né? Olá pessoal, bem-vindo aí mais uma edição para usuário da plataforma de gestão e governança da Porto Seguro Gerenciamento de Risco. Sérgio Soledade aqui, hoje vou passar as orientações aí para o time da empresa EG Engenharia, que vão aplicar as avaliações psicossocial por obras, por unidade, por processos, por setores, enfim, e vai realizar isso de acordo com a estrutura que criamos para a realização das análises. E aí é o nosso psique. Social é que a gente está numa sociedade de trabalhadores. Então aqui existe um meio de trabalho em que vocês estão numa sociedade, em que essa sociedade, em que vocês compartilham todos os dias a necessidade de convivência. Então vocês se relacionam, vocês acabam influenciando um ao outro, tá? O meio acaba influenciando vocês e vocês têm com isso o que a gente chama de rotina, beleza? O ser humano, cada um de nós, cada indivíduo tem hábitos. A gente cria hábitos na vida até para facilitar a nossa vida. Porque a gente não pensa para quem dirige, por exemplo, para dirigir. Nós não pensamos para abrir a geladeira para pegar um docinho depois de ter comido. Chegar em casa, deitar no sofá em vez de ir para academia. A gente vai gerando hábitos. Aqueles hábitos vai fazendo a gente ficar de determinada maneira, né? Alguns às vezes falam, puxa, estou engordando. Mas é os hábitos, na verdade, que está criando comportamentos rotineiros e a gente acaba repetindo eles. Por quê? Porque a nossa mente, ela gosta de coisas mais fáceis. E a gente fica nesse loop. O que é loop? Vai e volta, da mesma coisa. Tá? Então o hábito individual. A empresa, a organização, ela não tem hábito, ela tem rotinas. Então vocês fazem coisas aqui sempre do mesmo jeito, com as mesmas pessoas, porque vocês criaram rotinas. O risco psicossocial, nós precisamos analisar exatamente essa questão. Então a gente precisa entender o contexto em que vocês estão. Quando eu falo contexto, eu estou olhando exatamente o fato de vocês estarem dentro de uma subestação elétrica. Esse é um contexto que tem algumas áreas com perigos, né? Graves e iminentes, em que vocês podem morrer. Então esse é um contexto que já o contexto ele gera uma sensação. E eu vou falar agora, dentro de escala de valoração, como transformar a percepção em risco, né? Então nós estamos falando aí do olhar do trabalhador. Então assim, a percepção que ele tem com relação ao que nós estamos tratando, a infraestrutura, por exemplo, da empresa, a cultura, bem como não vamos deixar de modo de entender que isso é uma questão do sintoma, é o que ele sente de fato. Então nós vamos atuar com o trabalhador levando em consideração os critérios documentados, ou seja, vamos fazer avaliação, análise, avaliar, e essa ação vai ser feita por comparação com o grupo. Então nós vamos ter um grupo de exposição e vamos fazer isso em diversos grupos e vamos fazer essa comparação, essa ação de documentar, a tiragem das entrevistas e depois vamos representar os semáforos, né? Quem assim entra agora para trabalhar aqui fica meio com receoso, né? Então assim, que é um contexto que ele tem poder de ferir até mesmo de matar. Então esse é um contexto que a gente analisa. O outro contexto, como que está organizado as infraestruturas da empresa EG Engenharia, como que foi pensado esse layout aqui, ó, né? Como que foi montado essa cinemática, que é o cenário que vocês estão dentro desse contexto. Porque o contexto da subestação é um, o contexto da EG Engenharia é outro. E a gente precisa perceber se esse contexto da EG Engenharia, se ele está gerando um bem-estar para vocês. Se vocês dentro desse contexto, a infraestrutura fornece um bem-estar em que vocês estão se sentindo acolhidos, entendeu? Desde a hora que chega até a hora que vai embora. Essas informações, elas vão refletir sobre cada um de vocês. Tá? Essa infraestrutura. Mas não é só essa infraestrutura da área de vivência, em que temos os locais da administração, da fiscalização, almoxarifado, aqui a área do refeitório, mas é tudo o que representa a infraestrutura da EG aqui dentro. Esse transporte que vocês têm, né? É o transporte que hoje vocês fazem daqui para onde que esse transporte leva? Alojamento. Esse transporte para vocês, ele significa o quê? O que é que vocês acham? É melhor essa van ou a Kombi? Que vai determinar aí as questões de risco muito alto, médio, baixo, muito baixo, ok? E é importante deixar claro para o público que vamos fazer a abordagem que estamos trabalhando numa escala, né? Essa escala tipo, ela tem uma pontuação, uma gradação de 1 a 5, tá? E então é tipo assim, discordo ou concordo.
Mas, dentre essas extremidades de score conforto, temos uma valoração. Essa escala é valor. Então ela vai ser representada com muito alto, né? Vai ser médio, baixo, muito baixo. Sendo que a escala de gradação vai ser de 1 a 5. Sendo 1 a pior situação e 5 a melhor situação. Tá? Para fatores estruturais e culturais. Então nós vamos trabalhar com esses fatores estruturais e culturais com essa escala de gradação. Itens invertidos quando necessário, vai ter situação que você, analista, vai perceber que a escala vai estar invertida, ou seja, o muito bom ele vai ser 1 e o muito ruim vai ser 5. Então vai inverter em determinado momento porque é de acordo com a escala de Likert. Então estamos trabalhando com esse método, com essa escala. Vai melhor? Tem um conforto? Você se sente bem dentro dela? Entendeu? É isso que a gente precisa entender. Se a empresa está dentro da questão que a gente chama seleção de infraestrutura dela, se ela fornece uma condição que eu vou me sentir melhor, entendeu? Aí vem a questão do alojamento, porque ela é o contexto da organização. Lá no alojamento de vocês se sentem acolhidos? Vocês conseguem se manter dentro da infraestrutura bem? É isso que vocês precisam olhar. Bom, o alojamento, ele realmente, eu chego lá, eu sinto uma sensação de lar, né? É claro que não é igual estar em casa, mas eu tenho uma ordem de limpeza, organização, entendeu? Então essas infraestruturas são coisas que vão influenciar vocês. E nós vamos estar perguntando isso dentro das nossas escalas individual, perguntar para cada um de vocês. Nós não queremos com isso encontrar em vocês alguma subjetividade ou dores que a gente vai curar vocês. Tá? A norma, ela trata sobre o psicossocial como um risco que a organização, em busca dos seus objetivos e metas financeiros, que ela possa criar um ambiente que causa um problema mental mesmo, entendeu? Porque tem muitos trabalhos que adoecem. Tem trabalho que as pessoas vão fazer que ela se sente tão pressionada, entendeu? E nós vamos perguntar isso com vocês, com relação a metas, entendeu? A intervalos, as pausas, tá? Essas questões de infraestrutura são umas perguntas. As outras é com relação à escala de valor, tá? Que ela vai buscar as questões cultural. É a cultura da empresa. O que eu quero dizer com isso? Como que a empresa é a cara da empresa. A empresa, ela tem, através da média direção, os gestores aqui, a engenharia, ela tem um propósito em ser tratáveis. Tratam bem o pessoal, né? A cultura. Como que é a cultura da empresa com relação ao jeito de lidar com situações de demanda. Como que é passado o serviço, se é organizado, essas serão perguntas também. Então, essas informações a gente precisa entender. E agora vem a terceira escala, que é a mais importante, que a gente vai estar preocupado, é realmente o que vocês estão sentindo. Que é uma escala sintomática. Se vocês estão sentindo no dia a dia estresse, ansiedade, nervosismo, irritação, entendeu? É com relação ao ambiente de trabalho sobre vocês. Nós não devemos e não estamos buscando aqui entender os problemas que vocês têm em casa, tá? O problema lá do pé de pano, isso é um problema de vocês. Isso a gente não vai entrar nesses méritos. Nós estamos buscando questões aqui relacionadas à pontuação por dimensão e por bloco. É outra situação que você vai perceber e vai estar aplicando. Então, assim, as pontuações ela vai ser pela dimensão. Então, nós temos uma dimensão que vai ser, por exemplo, a escola as dimensões estruturais. E aí a pontuação ela vai ser de acordo com o bloco dessa estrutura. A consolidação por grupo similar de exposição, então nós vamos consolidar o grupo inteiro, então nós vamos medir um grupo inteiro. E isso é importante deixar claro que você chega numa empresa para realizar a sua análise, você precisa trabalhar com o grupo inteiro. Você pode até abordar qualquer tipo de setor lá, porque a nossa ferramenta é inteligente. Mas você precisa entender o seguinte, o que vai acontecer de fato, a entrega, vai ser a entrega de grupos por grupo no final. Se lá tem, por exemplo, um grupo similar de exposição da administração, onde você tem o RH, você tem o marketing, tem a pessoa lá da recepção, tem mais o financeiro, tá? O TI, a segurança do trabalho, e aí você começa ali, daqui a pouco você está lá no transporte. Não importa. O importante é assim, que a ferramenta ela vai fazer a seleção, independe de você iniciar por aqui e depois fazer outros setores, não importa. Até porque ela vai te dar a flexibilidade de fazer diversas abordagens, amostragem em diversos setores, e não precisa começar e terminar no mesmo dia, porque esses dados eles vão para a governança, eles vão ser guardados em bancos de dados, onde vai ser colocado essas informações para disponibilidade de análise de dados no futuro, para a formação de gráficos em Power BI, em Looker Studio, enfim. A infraestrutura, a cultura da organização, se tem uma cultura voltada a respeito, se é propositivo, o propósito de ver vocês bem, se vocês estão satisfeitos com o que está fazendo, se está tendo oportunidade, vocês são ouvidos, né, diante de uma demanda, ou melhor,
quando vai mudar vocês de um lugar para outro, vocês podem se expressar, podem falar. Essas coisas nos interessam muito. E com relação ao que vocês estão sentindo, isso a gente quer saber bem, né? O que vocês sentem com relação ao que é a EG Engenharia para cada um de vocês. Serão 30 perguntas, sendo esse volume dividido em 3 partes, e ele vai dividir em estrutura, que é a infraestrutura, a cultura da organização, que é a cultura, o jeito de ser da organização, do Eduardo Godoy, o chefe master aí, né? Alta direção, média direção e os seus líderes. Nós vamos ver a cultura, se essa cultura, ela tem em si, se ela carrega em si um valor da pessoa humana. E depois como é que você se sente, que a última escala é a individualidade, que a gente quer entender como é que vocês estão se sentindo, tá? E outra coisa, vamos transformar isso é um compromisso da organização, a gestão de saúde e segurança do trabalho, representado pelo Danilo Mendonça. Nós vamos transformar todas essas informações em melhorias, tá? Melhorias, entender, compreender para agir, e agir de acordo com o que a gente precisa para a gente criar um ambiente de trabalho cada vez mais acolhedor, mais humano, tá? Para que vocês possam se desenvolver dentro dele. Tá bom, pessoal? Agora eu quero ouvir vocês. O que vocês entenderam do que eu falei? Nada, né? E é um processo de consulta e participação, que é justamente para identificar de vocês, a percepção de cada um de vocês, os pontos que a empresa tem que melhorar. A gente sabe o quão as nossas atividades são complexas em relação ao que a gente faz dentro de uma subestação, o quanto a gente tem essa preocupação em relação à segurança do trabalho, questões ambientais que nós estamos implementando dentro da obra também, e que vocês conhecem. Porém, a gente vai abrir esse momento para começar a ter uma percepção de vocês, igual o Célio comentou. Qual é a percepção que o Juan tem hoje da EG Engenharia em relação ao trabalho dele? O Juan é hoje uma pessoa que se sente acuada, se sente coagida a realizar alguma atividade, ela se sente pressionada, sente que a estrutura que está sendo oferecida para ele está adequada para ele exercer aquela atividade. Então isso a gente vai sentir de cada um de vocês. Conversar individualmente, eu não sei se vai ser hoje, nós vamos programar isso. Vamos programar. Nós vamos fazer essa programação, mas é breve, nós vamos iniciar para ter essa percepção de vocês. E nos questionamentos que forem ser feitos a vocês, respondam ali com sinceridade o ponto que está adequado, o ponto que vocês acham que tem que melhorar, tá? Em cada etapa que o Célio for conversar com vocês. Porque é uma necessidade que a gente tem de identificar e tratar. Igual o Célio falou, a gente realmente vê muita coisa acontecendo em algumas empresas que a EG não quer que aconteça na empresa, aqui dentro, na nossa casa. Então a gente quer trabalhar para melhorar isso. Então, Danilo, às vezes no campo a gente está com uma estrutura bacana, a gente talvez sente determinada pressão para realizar determinado tipo de atividade. E o que a gente tem que entender também é que quando uma pressão é repassada para a gente, eu falo para a gente porque eu também é impossível de acontecer. Mas a gente tem que ter essa percepção de vocês, tá? E a gente vai ter esse momento para conversar com cada um e para entender de vocês. E assim, o que eu quero que vocês percebam também? A EG, e isso igual o Sérgio falou como consultor, e eu como outras empresas que já passei também, ela tem uma preocupação grande em querer melhorar, querer aprender e querer melhorar o processo. Hoje, a gente está trabalhando novamente com o nosso processo de certificação. Então a EG hoje está buscando a renovação de certificação em atividades relacionadas à segurança do trabalho. Enfim. Então, essa amostragem vai ser consolidada por grupos similares de exposição, e ainda vamos ter a média em percentuais desse grupo, que vai ser demonstrado no indicador, preservando o anonimato, tá? Importante, esse grupo vai ter essa segurança, todos que estão dentro dele, o anonimato, as respostas que eles derem, eles têm segurança de dados, de acordo com a lei de proteção de dados, né, LGPD. Classificação por semáforo, baixo, médio, alto. Então, essa classificação é importante porque depois de tudo realizado, as informações elas serão consolidadas de forma de semáforo, né? Então, semafórica, eu acho que é assim que fala, e vai ficar disponível ali para o analista e também todos que têm acesso esses gráficos, né, semafórico, demonstrando como é que ficou a situação das entrevistas, porque também ela vai para o plano de ação, e lá vai usar a mesma ideia, o mesmo formato, o sistema de indicadores, por cores, tá? Com critério explícito e documentado. Então, vai ficar muito claro para todos entender, tá? E no caso que eu estou abordando nessa edição agora, a empresa que eu estou demonstrando é através da aplicação de uma orientação coletiva as avaliações. É importante entender que é necessário fazer essa explicação para o público antes de começar a realizar uma avaliação psicossocial. Explicar qual é o objetivo, como é que vai ser, deixar as pessoas já preparadas para quando for o momento, eles entenderem que foi discutido, foi falado e todos ali compreenderam e que eles têm plena liberdade de participação com preservação de dados, que eles podem se expressar com toda a segurança, enfim. Regra de ouro, medir sintoma para urgência e proteção. Então essa é a ideia, a regra de ouro vai ser isso. A gente perceber o que nós temos de urgência, tendência de, por exemplo, evoluir a curto prazo. Eu tenho uma urgência, mas ela vai evoluir a longo prazo, ela vai entrar em uma situação de evolução imediatamente, entender sintomas e proteger. Quem? O trabalhador. Agir no estrutural e cultural,
para controle na fonte. Por quê? Porque é exatamente aqui que estão as causas da escala sintomática. Porque falhou na estrutura e a cultural, ela está impactando sobre o indivíduo, vai gerar problema em termos de sensações, que são as dores psicossocial. E aí, pessoal, os semáforos que nós vamos usar dentro da nossa plataforma, que vocês vão estar em contato com ele, vai ser verde para baixo, muito baixo, amarelo para médio, que vai ser o significante, e o vermelho para alto e muito alto. Tá? Então, de acordo com a NR1, a obrigação quanto à organização deve detalhar em documento os critérios de severidade, que é o caso que nós estamos olhando aqui, probabilidade, nível de probabilidade, nível de classificação do risco, NR1.5.4.4.2.2, beleza? Agora eu vou agradecer por participar de mais essa edição e vamos nos encontrar na próxima edição. Até lá, obrigado.